Yeah, man. Muito bem. Eu disse que ia contar para vocês uma história aqui para que vocês guardem como que tudo ocorre no mundo tributário. Claro? E espero eu que, terminando essa história, você não se esqueça mais da sequência segundo a qual os fenômenos tributários acontecem. Repare bem, quando a gente começa a estudar na graduação, nos primeiros dias, a gente não tem ainda intimidade com os colegas. Há colegas que a gente termina a graduação e não tem intimidade nenhuma, né? Mas, no começo, é aquele comportamento meio morno, comportamento meio cerimonioso. O rapaz olha para a moça, acha interessante. A moça olha para o rapaz, acha interessante também. Isso é até saudável, né? Porque eu acho que é muito salutar essa história de homem gostar de mulher, mulher gostar de homem, tudo isso é salutar. Muito bem. Em determinado curso de graduação qualquer, a coisa caminhava dessa forma. Quero dizer, os alunos vinham para a aula, cumprimentavam de forma cerimoniosa, o professor falando lá, a maioria deles não entendendo nada, mas achando que direito era uma coisa muito simples, que afinal de contas não tinha que fazer exercício, tinha que copiar nada. Era só um velho gritando lá na frente, lá, falando um tanto de coisa lá que eu não estava entendendo, mas depois eu leio em casa, está tudo certo. Muito bem. A coisa caminha desse jeito. Até o dia que vem uma situação que torna todo mundo amigo, todo mundo irmão, todo mundo já conversando um com o outro, tirando, trocando ideia, e usando um termo que eu acho fantástico, tirando uma posição. Eu fico imaginando o que será esse negócio de tirar uma posição, mas não interessa. Claro? Muito bem. Que situação é essa? É o resultado da primeira prova. O resultado da primeira prova foi um arraso. Quero dizer, quem foi bem numa prova que valia 10, tirou 4. 0 teve de montão, né? E os alunos, então, se reúnem para reclamar do resultado da prova. Aquilo é um absurdo, que não pode ser assim, porque a coisa não está bem. Vamos lá no diretor, vamos pedir a cabeça do professor e outras coisas mais. A verdade é que eu e nós todos só temos problemas na vida enquanto a gente não encontra um culpado pelos nossos problemas. A partir do momento que a gente encontra um culpado pelos nossos problemas, eu passo a não ter mais problema nenhum. A vida é assim. Claro. Depois de muita discussão, os alunos, então, chegam ao culpado de tão desastroso resultado. E o resultado é que o culpado é o professor, que não sabe nada. E na remota hipótese de saber alguma coisa, não sabe ensinar. Muito bem. Então, resolvido. Eu não tenho mais problema. Eu tirei 0. Mas, na verdade, quem tirou 0 foi o professor na sua capacidade de ensinar. Ele é que não sabe ensinar. Então, ele é que devia se envergonhar do 0 que me deu. Muito bem. Já não tenho mais problema, porque já escolhi um culpado pelos meus problemas, o professor. Então, lance-se o nome do professor no rol dos culpados e pronto. Muito bem. A turma já estava pronta para dispersar, para ir embora, quando alguém fala assim, espera aí, nós não podemos desperdiçar esse momento tão rico, todo mundo se conheceu, já sabe o nome, já conversa, vamos trocar e-mail, trocar telefone, vamos criar um grupo único de e-mail para nós, para que a gente possa se proteger contra as maldades dos professores, porque nós juntos ninguém quebra nós, e coisas do tipo. Estão lá trocando e-mail, até que alguém resolve uma solução, ou uma sugestão. Vamos fazer um churrasco. E esse churrasco vai acontecer sempre na casa, no sítio de alguém que tem casa com piscina, que tem sítio, essas coisas mais. De preferência que não seja o da gente. Claro? Muito bem.
Marcado o churrasco, lá se vão os alunos todos. Quem é casado, normalmente vai com a mulher. Alguns que são casados não foram porque a mulher não deixou. Alguns foram com mulher, papagaio, cachorro, sogra, bicicleta e tudo mais. E outros foram na condição de avulso, ou seja, sozinho. Muito bem. Nessa festa toda, o povo já tinha comido demais, já tinha bebido um tanto. Um rapaz que já estava de olho na moça, lá no tempo da escola, veio a moça também de olho para ele, os dois já tinham tomado um pouquinho, e se enche de coragem e vai lá conversar com a moça. A moça prontamente responde à agressão do rapaz, e começam a conversar. E daí um bocado, os dois somem. Entendeu? Sumiram. Sabe Deus onde foram. A verdade é que ninguém deu falta deles. Sumiram. Voltam daí um tempo. O rapaz com aquela cara boa, aquela vontade de fumar charuto. A moça com aquele sorriso monalísico nos lábios, cabelo meio úmido. E os dois chegam assim, meio distantes, para não dar pinta de que estavam juntos. Claro. O que aconteceu ali? Praticaram o fato gerador de uma obrigação que os vincularia durante muito tempo. Então, praticaram o fato gerador de uma obrigação que os vincularia durante muito tempo. Muito bem. Então, praticado o fato gerador de uma obrigação. Pergunto aos senhores, era vontade deles fazer nascer uma obrigação? Pergunto mais, já sabiam eles que a obrigação estava criada? Provavelmente não, claro. Mas isso é de menor importância, porque também aqui no direito tributário, praticado o fato gerador, a obrigação tributária nasce imediatamente. Não tem conversa. A obrigação tributária nasce imediatamente. Claro? Muito bem. Senhores, saíram dali como se nada tivesse acontecido. Não sabiam do nascimento da obrigação e nem sabiam que aquele ato que eles praticaram constituiria um fato gerador dessa obrigação. Mas não importa. Praticado o fato gerador, a obrigação nasce instantaneamente. Foram embora. Na segunda-feira, após o churrasco, se encontraram na graduação, a moça muito chateada, porque o rapaz não deu bola para ela, não conversou direito, não mandou flores, não é isso? Bandido, ontem disse que me amava, hoje não me dá bola. Claro, muito bem. O rapaz também, sem muitas maiores considerações com a moça. Até que um dia, passado mais ou menos uns 3 meses, a moça vira para o rapaz e fala assim: olha, nós temos que conversar. Ô meu amigo, presta atenção. Mulher quando virar, presta atenção aqui, ó. Mulher quando virar para você e falar assim, olhando no olho, nós temos que conversar, vaza. Porque lá vem problema. Claro? Lá vem problema. A hora que a moça falou assim, o rapaz tentou sair fora. Não tem jeito, meu amigo, vamos conversar agora. E soltou a notícia. Que notícia? Do nascimento da obrigação. Aí eu te pergunto,
Foi nesse momento que ela soube, foi nesse momento que ela comunicou ao coitado rapaz que nasceu a obrigação? Não foi. Foi lá no momento da prática do fato gerador, lá naquele fatídico encontro no sítio. Então, volto a te dizer, o nascimento da obrigação e a prática do fato gerador independem da sua vontade, independem do seu conhecimento. Muito bem. Então, até agora, nós já temos fato gerador, obrigação tributária criada. Muito bem. Mas qual é o aspecto material dessa obrigação tributária? Quero dizer, qual é o aspecto material dessa obrigação criada lá no sítio? É menino? É menina? É mais de uma obrigação? Torce para um time, torce para o outro? É moreno, é claro? Não interessa, que não se sabe ainda. E o tempo vai passar, até que num dia, a moça vai entrar em trabalho de parto. E o trabalho de parto, sendo útil, significa que o resultado será o nascimento de uma criança. Se tudo der certo, uma só. Que pode ser mais de uma. Tá claro? Muito bem. Aqui no direito tributário a coisa funciona exatamente dessa forma. Um dia vai haver um lançamento que está para o mundo tributário como o trabalho de parto está para a situação envolvendo esse casal. O produto do trabalho de parto será uma criança, pelo menos uma. O produto do lançamento será o crédito tributário. Então, essa é a sequência segundo a qual as coisas acontecem. Vamos voltar então no tempo. O casal se encontrou lá no sítio, praticou um fato gerador, fez nascer uma obrigação. Essa obrigação um dia veio à luz sob a forma de uma criança. Claro? Aqui no direito tributário, praticado o fato gerador, nasce a obrigação tributária, que um dia vai ser liquidada através do lançamento, constituindo assim o crédito tributário. Então, até aqui está tudo certinho. Então, olha lá, fato gerador, ato sexual, obrigação tributária, fecundação, lançamento, trabalho de parto, crédito tributário, a criança. Ok? Muito bem. Essa criança vai nascer e vai viver como todos nós. Um dia vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Há algumas pessoas que se recusam a morrer. Eu não morro de jeito nenhum, por exemplo. Claro? Mas o crédito tributário vai morrer um dia. Então, o crédito tributário, inevitavelmente, um dia vai ser extinto. A morte do crédito tributário é a sua extinção. Então, o caminho inevitável do crédito tributário é a sua extinção. Claro? Muito bem. Senhores, o que vai acontecer com o casal diante da falta da criança? Explico melhor. É esperado, é da natureza, que os filhos sobrevivam aos pais. Ou seja, é de todo esperado que os filhos venham a falecer depois dos pais. Mas pode acontecer, por uma fatalidade, do inverso. Ou seja, o filho vir a faltar, a falecer antes dos pais. Se o filho vier a faltar antes dos pais, o que será
dessa relação entre pai e mãe? Eu não sei. Pode ser que essa relação tenha evoluído para algo maior e essa relação se perpetue. Claro. Por outro lado, aqui no direito tributário, eu tenho certeza que uma vez extinto o crédito tributário, a consequência inevitável é a extinção da obrigação tributária. Então, extinto o crédito tributário, extinta a obrigação tributária que lhe deu causa. Claro? Por exemplo, ao longo do tempo, nós podemos ter algumas intercorrências. Repare só, o crédito tributário nasceu, vai viver e um dia vai morrer. As crianças também nascem, crescem e um dia vão falecer. Muito bem. Ao longo desse processo de evolução, da criança, ou seja, do crédito tributário, ela pode entrar numa situação de crise. Normalmente na fase da adolescência, ou até alguns numa situação de adulto. E um dos motivos maiores dessa inquietude toda é a busca pelo sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão nessa vida? Tem gente que se preocupa com isso e acha a solução. Tem gente que não acha a solução e passa a vida inteira se questionando, o que eu estou fazendo aqui? Claro, o crédito tributário pode passar pela mesma situação. O crédito tributário nasceu com o objetivo de permitir a extração de patrimônio do particular para o Estado. Vou dizer de novo, o crédito tributário nasceu com o objetivo claro de permitir a extração de patrimônio do particular para o Estado. Muito bem. Só que há uma fase da vida do crédito tributário que é uma fase temporária e eventual, pode até não acontecer, em que há a sua exigibilidade suspensa. Então, existe uma situação de crise do crédito tributário, porque ele está com a sua exigibilidade suspensa. Ora, essa crise, então, esse período de crise, o crédito tributário não consegue mais encontrar motivo para viver. Por isso daí, motivo de crise. Também essa situação é uma situação eventual e temporária. Nesse momento ele chora, não quer estudar, quer tomar comprimido, quer fumar bosta de vaca estragada e outras coisas mais. Claro? Mas é uma situação de crise temporária. Muito bem. Ao longo desse período, pode acontecer de que o parto não ocorra de forma eficaz. Quero dizer, pode acontecer que a moça gestante venha a sofrer um aborto espontâneo, provocado, não interessa. A verdade é que o trabalho de parto não terá resultado útil. Claro, pode acontecer? Pode, não tem dúvida. Para o direito tributário, essa situação aqui de trabalho de parto sem resultado útil é a situação de exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Então, as situações de exclusão do crédito tributário atuam sobre o lançamento, impedindo o lançamento. As hipóteses, então, de exclusão do crédito tributário atuam sobre o lançamento, impedindo o lançamento. Claro? Vamos fechar. Olha lá. Ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nasce imediatamente. Um momento depois,
virá o lançamento, cujo resultado é a constituição do crédito tributário. Esse crédito tributário nasceu para morrer um dia. A morte do crédito tributário chama-se a sua extinção. Extinto o crédito tributário, extinta a obrigação que lhe deu causa. Claro? Nesse processo de evolução, o crédito tributário pode passar por uma situação de crise. A situação de crise é a situação, eu errei aqui na hora de escrever, é suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Claro? Exigibilidade do crédito tributário. Muito bem. Por outro lado, pode vir uma hipótese de exclusão do crédito tributário, ou seja, uma hipótese em que não há lançamento, o lançamento é impedido. Não havendo lançamento, não haverá crédito tributário. Claro? Muito bem. Senhores, se você entendeu o que aconteceu lá no sítio, você não tem mais motivos para desconhecer todo o fenômeno tributário, toda a sequência do fenômeno tributário. E aqui eu digo mais uma vez da facilidade do direito tributário. Repare bem, olha como é que o direito penal é difícil. Um sujeito sacou o revólver, atirou no outro, matou o outro. Vai ser preso? Vai ser julgado? Vai ser condenado? Não sei. Porque são tantas as circunstâncias a serem analisadas que eu não posso dizer de antemão do que vai acontecer. Eu posso até dizer do que deveria acontecer. Claro, roubou, tem que ser preso? Deveria, sem maiores comentários. Claro. Agora, aqui no direito tributário, tudo é muito previsível, tudo é extremamente previsível. Praticou o fato gerador, não tem dúvida. Claro, praticou o fato gerador, a obrigação tributária nasce imediatamente. Nascida a obrigação tributária, ainda numa situação de iliquidez, ela vai ser liquidada através do lançamento. Claro? Uma vez efetuado o lançamento, o que eu tenho? A constituição do crédito tributário. Constituído o crédito tributário, o próximo passo será a sua extinção. Ele vai ser extinto um dia, não tem errada. E a hora que ele for extinto, estará extinta também a obrigação que lhe deu causa. Claro? Durante esse período, pode acontecer, porque é uma situação eventual, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Claro? Muito bem. Pode acontecer ainda de que, ao longo desse processo evolutivo, seja impedido, não possa acontecer o lançamento. Se o lançamento estiver impedido, nós temos uma situação de exclusão do crédito tributário. Claro? De novo, quem entendeu tudo o que aconteceu lá no sítio, já sabe tudo sobre o fenômeno tributário. Quem não entendeu o que aconteceu lá no sítio, cuidado quando aceitar determinados convites. Ok?